Graças e paz, irmãos, louvado seja o Senhor, que nos concede a graça de estarmos mais uma vez na sua casa, para adorá-lo e ouvir a sua palavra. Louvado seja Deus que nos permite isso. Nós vamos fazer uma oração. Santo Deus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos na tua casa mais uma vez. Sabemos, Senhor, que é a tua infinita misericórdia que nos conduz até aqui. Que privilégio, Senhor, nós podermos estar aqui para adorar o teu nome, agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, pedindo que o Senhor possa estar protegendo todos os teus filhos espalhados pela face da terra. Ó Deus, que o teu nome seja glorificado. Recebe os nossos louvores, as nossas orações. Que o Senhor possa falar conosco essa tarde, Senhor, através da tua mensagem que será dada pelo teu servo. Obrigado pela vida de cada um que entrou na tua casa aqui. Que cada um possa abrir os seus corações e as suas mentes para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos abrir a Bíblia no Salmo de número 150. E nós vamos ler todos juntos. São 6 versículos. Salmo 150. Leamos. Aleluia. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos cantar ainda o hino número 14. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado
Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Palavra do Senhor no texto de 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 21, diz assim: Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estavais desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Nesse instante, queridos, teremos a oportunidade de nos colocar diante da presença do Senhor, rogando a Ele perdão para os nossos pecados, sendo a Ele gratos pelo sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, onde Jesus Cristo nos deu vida eterna, através do seu sacrifício. Possamos, nesse instante, rogar ao Senhor perdão para os nossos pecados. E aqueles que quiserem fazer de joelhos, que fiquem à vontade. Após alguns instantes em silêncio, farei uma oração. Oremos nesse instante. Santo e eterno Pai, graças te rendemos, porque mesmo sendo pecadores como somos, Deus, tu um dia, através, Senhor, de Jesus, nos deste a vida eterna. Nesse tanto, ó Deus, queremos te confessar os nossos pecados, tudo que temos feito tem sido contrário à tua vontade. Ó Deus, que tu possas contemplar, ó Deus, a cada pessoa que humildemente, ó Deus, nesta tarde se coloca diante da tua presença. Ó Deus, que de fato possamos reconhecer os nossos pecados e rogar ao Senhor misericórdia, rogar ao Senhor graça, para que possamos de fato entender, compreender a tua vontade e andar nos teus retos caminhos. Ó Deus, que o Senhor, através do teu Santo Espírito, possa nos ensinar, continuar ensinando, através da tua palavra, que será exposta, que será pregada. Possamos, ó Deus, ser fortalecidos por ela, para que, ó Deus, possamos enfrentar as astutas ciladas do inimigo. É o que te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor o hino de número 71, perdão. Negligente foi o meu viver.
Graças e paz, irmãos. Parece que foi ontem que nós começamos a estudar a carta aos Efésios, mas hoje nós já estamos terminando ela. Por isso, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Nós faremos a leitura que vai do versículo de número 21 ao versículo de número 24. Não sei se com vocês está acontecendo assim, mas eu brinco lá em casa que a gente termina o domingo, na segunda-feira a gente tropeça, já viu, já está na sexta, né? Efésios capítulo de número 6, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: e para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, Pai Santo, muito obrigado, meu Pai, pelo privilégio de adorar ao Senhor, podermos, meu Pai, estarmos reunidos com o Teu povo na Tua casa, podermos engrandecer o Seu nome, louvar o Seu nome, reconhecer, meu Deus, a Sua grandeza, poder, majestade, sabedoria, soberania, fidelidade, amor, misericórdia, graça. Senhor, muito obrigado, meu Pai. E nesse momento, meu Deus, que temos a Tua palavra aberta diante dos nossos olhos, nós queremos, meu Deus, também Te agradecer pela Sua sabedoria, em nos entregar, Pai, por escrito a Tua vontade, de forma que pelo Teu Espírito Santo, o Senhor inspirou essas palavras e a preservou por milênios para que chegasse até nós. E pelo mesmo Espírito, Senhor, que inspirou esse texto, que agora habita em nós, nós te rogamos, ó Senhor, iluminação. Que o Senhor abra os nossos olhos, o nosso entendimento, nos faça, Senhor, compreender a Sua palavra, nos dê capacidade, Senhor, de discerni-la e descobrir, meu Deus, a Tua vontade para nós. Mas também, Senhor, que o mesmo Espírito produza em nós tanto querer como realizar a Sua vontade. De tal maneira, meu Deus, que possamos, meu Pai, aplicar o que nós vamos ouvir hoje à tarde. No nome santo de Jesus Cristo é que nós te rogamos isso. Amém. Irmãos, a gente desanima. Nem sempre estamos motivados para tudo que a gente vai fazer. Algumas coisas a gente desanima pelas dificuldades. É bem verdade que quando se quer ser mãe, se quer ser pai, tudo parece muito lindo, mas aos poucos às vezes desanima. É menina aperreando, é menina azucrinando o juízo, desmanchando tudo que você fez, e às vezes dá desanimada. Às vezes a gente se anima com o trabalho, mas de repente a carga é muito grande, o povo que trabalha lá é muito ruim, o patrão é chato, o salário é curto, e a gente desanima. A gente sofre para burro para passar no vestibular, até quando começa a faculdade. O primeiro semestre é maravilhoso, o penúltimo é horrível, a gente não vê a hora de ir embora desse negócio, a gente desanima, dá vontade de desistir, pensa 1 milhão de vezes em trancar a matrícula, toma gosto no início, toma ódio no final. Dizem que um TCC é basicamente 2 sentimentos: a paixão para começar e o ódio para terminar. De repente a gente desanima e vai na força da ignorância às vezes, para conseguir ganhar a vida, para conseguir andar. A vida cristã não é diferente não, meus irmãos. Às vezes a gente dá uma desanimada mesmo. Às vezes a gente dá aquela parada no meio do caminho.
Vez ou outra a gente para por causa de pecado, se envolve com algumas coisas do mundo, se envolve com alguma coisa que é contrária à vontade do Senhor, se tira de nós a alegria do Espírito Santo, que é a nossa força, vem sobre nós o peso do pecado e os nossos olhos envelhecem, como dizia Davi, e a gente desanima. Às vezes são os irmãos que estão ao nosso lado, eles não manifestam santidade, não manifestam piedade, pelo contrário, muitas vezes os seus corações são tão ímpios que a gente fica até assustado com aquilo que vê, não nos ajudam, não nos animam, e aí consequentemente a gente cai. Às vezes são problemas que não necessariamente diz respeito à vida espiritual, às vezes é uma doença que a gente pega e desanima, às vezes é uma depressão que desanima, às vezes a gente desanima. E o povo dos Efésios, estavam desanimados. Foi por isso que o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Paulo escreveu porque esses irmãos estão tristes. Eles estão tristes especialmente porque eles descobriram numa notícia que os abalou grandemente. Eles descobriram que o grande apóstolo Paulo, fundador de várias igrejas, havia sido preso. E quando eles descobriram que Paulo tinha sido preso, isso os angustiou demais. Como Deus permite que um dos maiores missionários da sua igreja seja preso? Como é que o Senhor de repente para a obra desse jeito? Tudo estava andando, o evangelho estava se expandindo, e como é que Deus de repente coloca o seu maior agente na cadeia? Como o Senhor barra a igreja desse jeito? Eles então começam a desanimar e tristes por causa da prisão de Paulo. Paulo descobre essa informação, soube que eles estavam entristecidos e resolve escrever uma carta. Escreve uma carta não só para os irmãos de Éfeso, mas escreve também uma carta para os irmãos de Colossos. Por isso que as duas cartas são muito parecidas. Em ambas o apóstolo Paulo tem interesse de motivar a igreja, de animar a igreja. É por isso que em todo tempo, mesmo que Paulo esteja preso em sofrimento, Paulo não menciona muito esses sofrimentos. Pelo contrário, essa carta tem pouca informação pessoal de Paulo. Paulo se preocupa muito mais em fazer com que eles foquem no que é verdadeiro. O que é que Paulo quer mostrar para ele? Que o Senhor da igreja é Cristo, e que Cristo é quem consolida tudo que existe na igreja. De forma que o plano de Deus para a igreja não é frustrado, nem nós precisamos nos desanimar quando alguma coisa acontece fora dos nossos planos, dos nossos projetos. Que o plano de Deus para a igreja é muito maior e muito mais complexo do que a gente pode imaginar. E diante dessa manifestação do Senhor, Ele olha para esses crentes e ora para esses crentes, pelo menos 2 vezes Ele faz orações longas, no capítulo 1, capítulo 3, Ele mostra para esses crentes a quantidade de bênçãos que eles têm no Senhor, de como o Senhor Jesus Cristo é quem monta a sua igreja, de como o Senhor no capítulo 2 escolhe tanto dentre os gentios como dentre os judeus e forma o seu povo, de como o Senhor no capítulo 3 levanta essa igreja e anima e conduz essa igreja, de como Cristo é o centro motivador dessa igreja, e que por isso mesmo, capítulos 4, 5 e 6, a vida do cristão é justamente motivada, porque ele agora faz parte da igreja de Cristo. Paulo vai dizer então a partir do capítulo 4, sejam unidos na fé, porque o Senhor nos fez unidos, vivam em santidade, sejam santos, sejam cheios do Espírito Santo, e transforme esse ser cheio do Espírito Santo em todas as partes da sua vida, marido e mulher, capítulo 5, pai e filho, capítulo 6, patrão e empregado, capítulo 6, sejam cheios do Espírito Santo, prontos a batalhar de forma animada contra Satanás, mantendo a fé, armados com a armadura do Senhor. Mas finalmente, capítulo 6, versículo 18, Paulo parou para fazer um pedido. Capítulo 6, versículo 18, Paulo disse que eles deveriam se comportar em meio a essa guerra espiritual que eles estavam enfrentando com oração, e que eles deveriam orar com perseverança, suplicando por todos os santos. A oração dos crentes não é uma oração individualista, nós vimos isso mês passado. É uma oração comunitária, nós oramos uns pelos outros. E porque nós oramos uns pelos outros, Paulo disse, versículo 19, era por mim também.
E Paulo começa a mostrar agora, por meio dessa oração que ele solicita, que ele não está preso como eles acham que está. Paulo diz que mesmo em cadeias, o que ele espera é que o Senhor dê a oportunidade para ele. Ele diz que ele espera que o Senhor, no abrir da boca dele, dê a palavra para que com intrepidez faça o mistério do Evangelho conhecido. Paulo diz: eu quero continuar pregando o Evangelho, porque eu estou preso, o Evangelho não. Paulo diz: orem por mim, para que eu consiga continuar sendo um representante do Senhor, um embaixador de Deus. É claro, em cadeias, um embaixador preso, mas ainda um embaixador, aquele que proclama a voz do Senhor. É esse pedido de oração que leva o apóstolo Paulo aos versículos finais, só 4 versículos para encerrar a carta. Paulo agora olha para essa igreja e quer fechar o assunto que ele começou. Toda essa carta foi escrita para que a igreja de Éfeso se animasse. Toda essa carta foi escrita para dizer que o Senhor tem um plano magnífico para a sua igreja, que o Senhor pagou um preço muito alto para constituir essa igreja, e que o Senhor não permitirá que essa igreja vacile, mas que cada crente tem um papel a desempenhar e deve estar motivado no desempenho desse papel, e que por isso mesmo devem estar motivados, animados para batalhar nessa batalha cristã. Daí, meus irmãos, toda a ansiedade que eles estavam manifestando, capítulo de 1, versículo de número 12. Toda essa angústia que estava no coração deles, capítulo 3, versículo número 13. Paulo diz agora: está na hora de vocês serem encorajados. E é por isso mesmo que eu gostaria de meditar com os irmãos sobre encorajando a igreja de Deus. Como a igreja de Cristo, meus irmãos, pode ser encorajada. Paulo nos dá 2 maneiras pela qual a igreja deve ser encorajada. Existem outras, mas Paulo nos dá 2 maneiras aqui que eu gostaria de meditar com os irmãos. A primeira maneira da igreja ser encorajada é contando com irmãos para nossa consolação e fortalecimento espiritual. Versículo número 21, Paulo diz: e para que saibais também a meu respeito o que faço, de tudo vos informará Tíquico. É interessante porque Paulo disse que soube informações sobre a igreja. Paulo estava ciente do que estava acontecendo com a igreja. Mas Paulo tem uma preocupação aqui muito interessante. É que a igreja de Éfeso soubesse notícias dele também. Essa carta em si já eram de alguma forma notícias sobre Paulo. Já era de alguma forma mostrando como Paulo tinha planos e de como as ideias de Paulo ainda estavam vivas. Mas Paulo agora diz: eu preciso que vocês saibam mais informação sobre mim. E ele agora, meus queridos, diz que quer contar alguma coisa para eles, mas não quer fazer por carta. Como é que Paulo vai fazer? Paulo está dizendo: eu estou mandando até vocês um irmão chamado Tíquico. Paulo chama Tíquico de o irmão amado e fiel ministro do Senhor. É bem verdade que era exatamente isso que Tíquico era. Tíquico se junta a Paulo como amigo e como mensageiro do Evangelho na sua 3ª viagem. Eles vão pela província da Ásia e Tíquico o acompanha. E por vários momentos Paulo faz referência a Tíquico como alguém que era extremamente confiável diante de Paulo. Tanto como Timóteo, tanto como Tito, como Tíquico também, era alguém a quem Paulo confiava igrejas inteiras e colocava essas igrejas nas mãos de Tíquico, sabendo que ele poderia trabalhar naquela igreja. E de repente aqui, meus irmãos, o texto nos mostra de que o Senhor tem de que Paulo tinha mais uma missão para ele. A missão dele era em parte boa, em parte ruim, porque ele iria trazer a carta para Éfeso. E Paulo faz referência a isso em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 12, dizendo que está mandando Tíquico exatamente de Roma para Éfeso, e provavelmente já para levar essa carta. Ele iria levar uma outra carta, a carta à igreja de Colosso, nesse mesmo pacote. Ia levar uma 3ª carta, que eu não sei se ele gostou muito de levar, se era uma carta muito agradável, mas era a carta para um senhor de escravos chamado Filemon. Ele traz essas cartas no final da vida de Paulo, agora Paulo já preso. E ele vem agora como representante de Paulo para a igreja. E eu quero que você note uma coisa interessante.
Paulo está preocupado com a igreja, e ele quer encorajar a igreja, mas ele quer mostrar para a igreja de que o Senhor tem um plano para a vida de todos nós, e de que Paulo está bem. O que Paulo quer, na verdade, é retirar toda a preocupação da igreja para com Paulo. A igreja está desanimada, a igreja está angustiada, porque está preocupada com Paulo, e Paulo agora diz: eu vou tirar a preocupação de vocês. E qual é a melhor maneira de se tirar uma preocupação? É mandando alguém para contar como é que se está. Paulo não faz isso por carta. Existe um jeito melhor de fazer, é mandar um representante. Paulo manda Tíquico para contar o que está acontecendo. Tíquico vai lá para dizer exatamente as histórias. É interessante isso, porque a gente viu essa semana sobre fofoca, semana passada, lembram? Paulo está dizendo, não é esse negócio do que me disseram sobre Paulo. O que Tíquico vai fazer aqui é dizer para a igreja de Éfeso exatamente como está o apóstolo Paulo. Mas eu acho bonito como é que Paulo termina essa passagem no versículo 22. Paulo está dizendo, ele não vai só levar informações minhas, como ele falou no versículo 21. Ele diz, foi para isso que eu vos enviei. Para levar informação? Telefone sem fio? Um menino de recado? Não, ele diz, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Paulo olha para Tíquico e vê em Tíquico um homem que é capaz de não só informar como Paulo está, mas ser capaz de mostrar os planos de Deus por trás dos sofrimentos de Paulo, e assim consolar a igreja por meio da sua mensagem. Paulo envia alguém que vai especificamente para consolar a igreja, alguém que vai especificamente para lá para confortar a igreja, alguém que vai especificamente para animar a igreja. É isso que Paulo está fazendo. Paulo está mandando Tíquico para Éfeso, porque a igreja precisa de conforto, precisa de consolo, precisa de ânimo, e ele vai justamente para isso. Às vezes a gente acha que ninguém precisa de consolo, que ninguém precisa de conforto. Às vezes a gente tem uma carapaça meio dura e acha que todo mundo é assim, que ninguém precisa de ânimo, que ninguém precisa de forças. Paulo nos mostra que às vezes a igreja precisa de ânimo, nos mostra que às vezes a igreja precisa de força, e que de alguma forma ele diz que os irmãos podem fazer isso uns pelos outros, que nós podemos animar uns aos outros, motivar uns aos outros, ou na própria palavra de Paulo, nós podemos consolar uns aos outros. O ministério da igreja, meus irmãos, é de animação mútua, é de um ao outro acompanhando, de um ao outro ajudando, de um ao outro motivando. Nós não podemos achar que a igreja é uma comunidade de isolados, de pessoas que não se envolvem. Parece que o sonho de uma igreja boa hoje em dia é justamente a igreja onde eu não me meta na vida de ninguém e ninguém se meta na minha vida. Parece que o sonho do consumo dos crentes é uma igreja onde ele possa entrar e sair e ninguém diga nada, e ninguém o pergunte por nada. São desigrejados igrejeiros. Isso quando não se tornam desigrejados de vez, porque entende que não tem necessidade da igreja, porque o povo de Deus não é necessário, eles se bastam, eles conseguem andar só, eles se automotivam, eles conseguem, eles vão lá, assistem um vídeo na internet e ficam cheios de novo. Paulo chega aqui e diz, às vezes não é o suficiente, meu irmão. Às vezes para motivar a igreja nós precisamos de outros crentes para fazer isso. Às vezes para animar a igreja, para consolar a igreja, nós precisamos dos nossos irmãos em Cristo. Nós precisamos, queridos, nos aprender finalmente a nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, porque é na comunhão dos santos, é na união do povo de Deus que nós caminhamos. Nós não caminhamos sozinhos para o céu, nós caminhamos em bloco, como um exército. É assim que nós caminhamos para os céus. Foi isso que Paulo mostrou o tempo todo na carta.
Ele nos mostrou que Cristo morreu pela sua igreja para nos tornar um só corpo, que Cristo morreu pela sua igreja para fazer de nós um bloco, que o Senhor nos uniu, que todos nós estamos presos naquele que é o cabeça. Ele nos mostrou isso, e é justamente por causa do amor de Cristo que nos une, que nos faz amar e cuidar uns dos outros. Um desamor enorme é o que a gente tem visto no meio da igreja do Senhor. Quando, da mesma forma como Caim respondeu para Deus, nós dizemos: e o seu irmão? E eu sou por acaso babá dele? Ele que se vire. Eu estou vivendo as minhas lutas e as minhas brigas aqui para chegar no céu. Eu estou pagando meu preço. Você que se vire. Paulo diz: não, meu irmão, nós somos chamados para ser consoladores. Reverendo Francisco Leonardo tinha uma palavra bonita. Ele dizia: Cristo é o nosso Paráclito, que é Consolador. Ele foi para os céus e nos enviou o nosso Paráclito, o Espírito Santo. E o Espírito Santo em nós nos tornou paráclitozinhos. O Espírito Santo habitando em nós, meus irmãos, nos tornou pequenos consoladores, pequenos animadores do seu irmão, pequenos motivadores do povo de Deus, de forma que quando o irmão peca, a Bíblia nos orienta de que eu devo ir lá e vou falar com o irmão. É assim que Mateus nos orienta, Jesus nos orienta lá em Mateus. Ele diz: vá, fale com o seu irmão, tente o convencer. É a mesma coisa que faz Judas: vá lá, convença o seu irmão, salve a alma do seu irmão do inferno. Ele está dizendo um ao outro: motive, anime, exorte. Acho bonita a palavra exortação, porque a palavra exortação para nós é puxão de orelha, mas não é na Bíblia. Exortação na Bíblia é a mesma palavra para consolo. É a mesma coisa. É estar do lado para poder auxiliar aqueles que precisam. Todos nós devemos animar cada um o outro, motivar o outro e exortar o outro. É isso que nós somos. Paulo diz: eu estou mandando Tíquico até vocês, porque vocês precisam de irmãos para consolar vocês, que vocês precisam de outros crentes para motivar vocês, e vocês não podem desanimar diante disso tudo. Encorajando a igreja de Cristo. Como a igreja de Cristo pode ser encorajada? A segunda maneira pela qual a igreja de Cristo pode ser encorajada, além de contar com os irmãos para nossa consolação e fortalecimento, nós contamos com oração para que possamos manifestar as qualidades corretas na vida, versículo 23 e 24. Uma das práticas comuns que havia naquela época, ao encerrar uma carta, era trazer no final dessa carta uma espécie de voto. No geral, se evocava os deuses no final de uma carta, solicitando bênçãos sobre aquela pessoa para quem você estava escrevendo. Hoje em dia, a gente mal escreve um e-mail, quanto mais uma carta. Eu me lembro quando, pela primeira vez, eu fui aprender a fazer uma carta. Meu Deus do céu, foi luta. Na escola, ficava lá dizendo: primeiro você coloca aqui do lado o lugar, depois você coloca a data, pula algumas linhas e coloca: querido fulano de tal, espero que essas poucas linhas te encontrem bem. O motivo desta missiva é porque isso aí, começava a escrever, né? Aí quando termino com essas poucas palavras, com os meus votos de que você esteja bem e que tudo dê certo na sua vida. E aí, com seu fraterno amigo e eterno companheiro, fulano de tal. Pronto, me tornei o escrivão oficial da rua. A partir desse dia eu escrevi a carta de todo mundo. Tinha sempre um voto de confessionalidade. Não, é confissão. Onde eu não podia contar os conteúdos da carta. Porque às vezes a carta vinha com coisa boa, mas às vezes a carta ia com algumas coisas ruins também no meio. Então quem escrevia a carta ficava sabendo dos assuntos da rua todinha, né? Mas aí escrevia as cartas. Eu sabia escrever. Escrevia cartas, mas sempre se terminava
rogando coisas boas para a pessoa. Isso era uma prática antiga. Paulo faz isso também. Mas Paulo muda um pouco. Ao contrário de usar os deuses para evocar bênçãos, Paulo chama o próprio Deus para ser abençoador desse povo. É por isso que Paulo termina a carta não com desejos bons somente, mas com uma oração sincera. Paulo traz aqui uma oração para o povo de Deus. Ele ora pelo povo de Deus, esse povo que está desmotivado, desanimado, que está meio cabrunhado. Paulo escreve para eles e diz: eu tenho alguns pedidos para vocês. Eu peço ao Senhor algumas coisas por vocês. E de repente, pelo menos 2 blocos a gente encontra aqui. Versículo 23, ele começa dizendo: paz seja com os irmãos. Eu preciso entender que paz, quando Paulo usa, nem sempre Paulo usa paz no sentido de que tudo esteja bem. Não é esse o conceito. Quando Paulo declara paz para a igreja, ele não está necessariamente dizendo que tudo fique tranquilo. Não é tranquilidade, pelo contrário. Paulo já trouxe o conceito durante essa carta do que ele queria que nós entendêssemos, que é a paz. Ele diz que Cristo é a nossa paz, que Cristo veio ao mundo fazendo a paz, que Ele vindo evangelizou a paz, de forma que nós estamos unidos para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo então já nos disse o que ele quer dizer com paz. Ele está falando daquela reconciliação, que antes nós éramos inimigos de Deus, mas que Cristo nos uniu de volta, e nessa união, nós temos união não só com Deus, mas nós temos união com o nosso próximo. É isso que ele quer dizer com paz. Eu sei que Shalom hoje em dia virou nome de lojinha de cosmético, lojinha de vender Bíblia e folheto, não é? Mas Shalom é muito maior do que isso. Shalom é muito maior do que isso. Shalom diz respeito à comunhão de volta. Eu achei bonito uma vez, ouvindo de um judeu, ele disse: quando nós pagamos uma conta que nós estávamos devendo, nós temos Shalom. Como assim? Ele disse: porque enquanto eu estiver devendo a alguém, eu estou devendo a alguém. Mas quando eu vou lá e pago a conta, agora nós estamos quites, e agora nós podemos ter de novo Shalom. É muito maior do que isso, porque Isaías vai dizer que Jesus Cristo, Ele é o príncipe da paz. Paulo começa aqui, aliás, encerra, né, a sua saudação dizendo: paz seja com os irmãos. Ele está dizendo que o Senhor dê a vocês essa união, esse conforto de estarem juntos, que o Senhor lembre a vocês de que vocês estão unidos a Ele, e Ele unido a vocês, e que vocês todos agora têm paz uns com os outros. A nossa paz, meus irmãos, não é como a paz do mundo. O mundo não possui paz. O que o mundo possui é medo. O que o mundo possui é negociata. O que nós possuímos é comunhão verdadeira, porque nós não temos nada para dar para Deus, mas Deus tem paz conosco. Ele tem comunhão conosco. O que Paulo deseja para essa igreja é uma paz que excede o entendimento, que diz respeito a essa união com Deus, de forma que a motivação agora não venha só dos irmãos que motivam, versículo número 21 e 22, mas venha da nossa união com Cristo. Juntos com Cristo nós somos motivados porque nós temos paz com Deus. Paulo olha para a igreja e diz: eu desejo a paz de Deus para vocês. É por isso que os crentes mudaram a sua saudação. Os crentes não desejam bom dia, boa tarde, boa noite. Pelo menos aos do interior. Aqui na capital é diferente. A gente diz bom dia, boa tarde, boa noite. Se você for para o sertão, faz isso não, que o pessoal vai pensar que você está desviado. Se você passar por um irmão e disser bom dia, vixe, desviou. Não é mais crente não, porque crente que é crente diz como? Pai do Senhor. Eu te desejo paz de Deus, eu te desejo a comunhão do Senhor, eu te desejo o relacionamento com Ele, eu te desejo relacionamento restaurado por Cristo, eu te desejo que você tenha paz com Ele, que você esteja bem com Ele, é isso que eu te desejo.
porque nenhum dia será bom sem que tenha paz do Senhor no meio. Nenhuma tarde será boa sem que você tenha a paz do Senhor no meio. Nenhuma noite será boa sem ter a paz do Senhor. É por isso que paz do Senhor substitui os três. Ele diz: eu espero que a paz de Deus esteja com vocês. Mas não só isso. Ele faz uma mistura interessante, que parece que Paulo está fazendo uma receita de bolo. Versículo 23 ele diz assim: paz seja com os irmãos e amor com fé. Amor com fé é um negócio estranho. Ele misturou as duas coisas. Ele chega agora e diz: eu quero que vocês tenham também um negócio chamado amor com fé. Eu não sei, eu já disse para vocês que eu tenho uma imaginação muito fértil, então tudo para mim vira uma imagem. Toda palavra para mim vira uma imagem. E de repente eu fiquei pensando assim, ele pegando um amor vermelhinho, misturando com um fé verdinha e misturando os dois assim, um tempero. Paulo diz: sabe por quê? Porque as duas coisas estão atreladas uma à outra. Você tem paz com Deus, você tem paz com o seu irmão. Você tem amor, mas amor está atrelado à fé. Está atrelada de uma forma tão perfeita, porque fé aqui é confiança no Senhor. É confiança em Deus. E de repente ele nos mostra que a fé, que a nossa confiança no Senhor está intimamente atrelada à fé ao amor que nós possuímos no Senhor e pelo nosso irmão. A nossa fé em Deus, queridos, nos leva ao amor, de forma que uma coisa está atrelada à outra. O amor produziu em nós a fé, para que a fé em nós produza amor. Paulo diz: nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou, colocou em nós a fé, e em nós então o amamos. Paulo chega agora e diz: motivem-se no amor do Senhor, confiem nele, confie no Senhor, e também lembrem-se do seu amor, de como em Cristo nós somos conquistados. Ele passou essa carta, os primeiros capítulos, somente explicando isso, o tamanho do amor de Cristo em nos unir como igreja. Nós somos o povo de Deus por causa de Jesus Cristo, e de como Ele, lá no capítulo 1, em amor, nos deu tantas bênçãos espirituais. Ele diz: agora você junta esse amor com a sua fé, para que vocês todos estejam juntos, atrelados um ao outro, mas não um amor qualquer. Não o amor que estão tentando empurrar dentro da igreja. O amor que estão tentando enfiar dentro da igreja não é o amor das Escrituras. Não é um amor como a Bíblia prescreve. É um amor pecaminoso, um amor mau, é um amor satânico, um amor que não leva Deus em consideração, um amor artificial somos povos e assim bem ajustados. Dá aqui a mão, meu irmão, e aperta a minha mão, me dê um abraço que a gente é bênção, e na hora que dá um abraço, chama meu abraço de urso, que enfia as garras nas costas do outro, dá umas punhaladas nas costas. Amor artificial feito de abraçar na hora do culto, quando na verdade nós não estamos nem aí se o irmão está se quebrando. Tiago nos disse: se alguém vier até você com fome, te pedindo comida, e você disser: vá, meu irmão, Deus te abençoe, vou orar por você. Que piedade, coisa linda de amor, não é? Maior declaração de amor que existe é orar pelo outro. Vou orar por você, meu irmão. Paulo diz: você é um hipócrita. Aliás, Tiago diz: você é um hipócrita. Você deveria orar por ele, abençoá-lo, mas supri-lo de suas necessidades. Paulo agora nos lembra o mesmo conceito de que o nosso amor para com Deus se manifesta no nosso amor com o nosso próximo, e é muito mais do que gostar das pessoas, é fazer o bem aos nossos irmãos, mesmo que eles nunca nos retribuam com nada, nem com um obrigado. É isso que nós somos convidados a fazer. O amor, meus irmãos, que Deus tem para conosco, é o amor que nós manifestamos para os outros. E se nós cremos no Senhor, esse amor está em nós. Amai-vos, pois, uns aos outros, como eu vos amei, disse Jesus. Não é o padrão do mundo, não, mas é como Cristo amou. E nesse amor de Cristo, meus irmãos, inclui às vezes repreensão, inclui às vezes correção. Amar uns aos outros, porque nós cremos no Senhor, e o seu amor está conosco. Ele diz: o amor e a fé. Paz seja com os irmãos. Amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Olha que bonito.
Ele diz: da parte de Deus Pai e do Senhor, aquele que é o nosso dono, Jesus, aquele que é o nosso Messias, o Cristo. Eu não sei porque a gente acha que o nome completo de Jesus é Senhor Jesus Cristo. Já parou para pensar nisso? Do jeito que eu tenho o Sivaldo, o nome completo é Sivaldo de Assis Almeida, a gente fica pensando, nome de Jesus completo, Senhor Jesus Cristo. Mas Cristo não é sobrenome de Jesus, Cristo é título. Paulo está dizendo, Deus é o nosso Pai. E olha que coisa fantástica, meus irmãos, Paulo chega agora e nos lembra de quem nos ensinou isso foi o próprio Cristo. Ele nos ensinou que o Pai dele também é nosso. Ele é o único filho, o filho unigênito, mas nos trouxe para a sua família e pela sua graça nos acolheu. O Senhor nos fez agora seus filhos e Ele agora partilha conosco da sua herança. E quando os discípulos dizem, Senhor, nos ensina a orar, Ele diz, chame-o de Pai, do jeito que eu chamo. Chame-o de Pai. Não chame-o de qualquer coisa, não. Chame-o de Pai. Ah, paizinho, paizinho coisa acima nenhuma. Se fosse eu dissesse isso com o negócio do meu pai me dava uma surra. Ele ia dizer, e o respeito? Fica onde? Ah, é pai mesmo. Chame-o de Pai. Porque Ele não é só o meu Pai agora. Ele é o de vocês também. Vocês são filhos dEle. Mas também, vocês precisam lembrar que Jesus é o Senhor. É Ele quem manda e quem comanda vocês. É Ele que é a liderança de vocês. E Ele é que é o Cristo de vocês. Ele é o Messias de vocês. Ele é o Salvador de vocês. Vocês precisam se lembrar disso. Paulo chega agora e diz, eu oro para que vocês tenham a comunhão do Senhor, para que vocês tenham a reconciliação do Senhor, que vocês consigam juntar amor com fé e se amem uns aos outros e amem ao Senhor. Aquele que é o nosso Pai, e aquele que é o nosso Senhor, Salvador, Jesus. Mas não só isso, queridos. Versículo número 24, ainda tem uma última parte ainda. Porque senão não seria uma saudação presbiteriana, né? Graça e paz. Paz ele trouxe no versículo 23. Versículo 24 ele diz, e a graça seja com todos os que amam sinceramente o Senhor. Ele chega agora e diz que, de alguma forma, eu tenho que me lembrar sempre de que eu sou parte dessa igreja, não por merecimento meu, mas graça é justamente isso, algo que foi dado, mas que eu não merecia, um favor imerecido da parte do Senhor. De forma que quando nós olhamos para o nosso irmão e desejamos a graça sobre ele, nós estamos dizendo, meu irmão, reconheça que você não merece, mas se alegre porque você recebeu. Se alegre por causa do Senhor que te acolheu, o Senhor te fez da sua família, o Senhor te juntou para dentro da sua casa, o Senhor colocou dentro do seu lar, o Senhor te convidou para a mesma mesa, você faz parte do povo de Deus. Isso foi graça. Isso foi graça. É preciso restaurar, queridos, dentro da igreja o conceito de graça, porque nós nos esquecemos e nós nos tornamos meritórios, e não é bem esse o princípio que a Bíblia nos ensina. Pelo contrário, tudo que nós temos como igreja do Senhor é porque Deus foi muito gracioso conosco em Cristo. Nós agora somos consolados, meus irmãos, porque temos a paz do Senhor. Nós somos consolados porque fomos unidos ao Senhor, mas nós fomos unidos por causa da graça. É por isso que muitos comentaristas dizem que Paulo, de novo, pregou uma pegadinha na gente. Paulo faz muito isso. Vez ou outra, Paulo inverte os argumentos. Coloca o argumento menor primeiro, depois o argumento maior depois. Às vezes ele coloca o argumento maior primeiro, depois o menor. Porque na verdade, se você for pensar, paz, amor e fé são resultado da graça. É como que Paulo está dizendo, vamos começar do fim para o começo? Vocês têm reconciliação com o Senhor, se confortem nisso. Vocês misturam amor com fé, amando a Deus e amando ao seu próximo, porque vocês creem e confiam no Senhor. Mas tudo isso é possível, porque a graça do Senhor esteve com vocês, porque a graça do Senhor alcançou vocês.
Mas eu quero que você note um detalhe aqui. Ele diz assim: a graça seja com todos. Que bênção! Está vendo? Paulo, como um bom arminiano, está solicitando graça sobre todas as pessoas. Que nada, meu irmão. Ele diz assim: a graça seja com todos os que amam. E amam como? Sinceramente. Sinceramente a nosso Senhor. Ele faz uma distinção bem grande aqui. Ele faz uma separação enorme de pessoas aqui. Porque ele está dizendo que ele solicita graça para um grupo que ama ao Senhor. Mas não é qualquer grupo que ama ao Senhor. A palavra que nós usamos, que é usada aqui na nossa Bíblia, sinceramente, é com o coração sincero. Mas não é bem essa palavra que ele usou aqui. A palavra que Paulo usa aqui diz respeito a algo que é incorruptível, para algo que é imortal, para algo que é imperecível, que não se destrói, que não se acaba, que não se corrompe, que não se desmancha, que não apodrece. Paulo está colocando aqui, meus irmãos, é que o nosso amor pelo Senhor é perene, é eterno, e ele está solicitando que a graça do Senhor seja com todos aqueles que amam ao Senhor perenemente, eternamente, consistentemente, imortalmente. É isso que ele está colocando aqui. Não são amores passageiros, não é um amor de verão, um amor de adolescência. Paulo diz: aqueles que amam de forma definitiva ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero que os irmãos notem que todo mundo diz que ama Jesus, mas Paulo chega aqui e diz: a graça só estará sobre aqueles cujo amor é perene. Não é que ele vai procurar quem ama perenemente para derramar a graça, mas é porque toda vez que a graça é derramada, aquele que ama amará plenamente, amará completamente. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus Cristo não gosta de dividir amor com ninguém. Ele é exclusivista nesse sentido. Ele quer que você o ame completamente e eternamente. Ou você o ama acima de todas as coisas, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, ou você não o ama. Se você tem dois amores e está dividido entre esses amores, ele diz: cuidado, porque quem ama a Deus e ama as riquezas, ou ama um Deus ou ama o outro, ou há de devotar-se a um ou devotar-se ao outro. Quem ama a Deus e as riquezas, ele disse, não ama a Deus. Muitos tentaram seguir a Jesus, mas amavam comida, amavam pão. E ele olha para eles e diz: vocês só estão atrás de mim porque vocês querem alguma coisa, vocês não me amam, vocês amam as suas necessidades. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vocês têm que comer a minha carne, vocês têm que beber o meu sangue, vocês têm que me amar. Porque quem não me ama acima de um pai, acima da mãe, acima dos filhos, quem não deixa tudo por amor a Cristo, ele disse, não é digno de mim. Ele não aceita nenhum tipo de amor diferente. É por isso que Paulo chega agora e diz que a graça esteja sobre aqueles que eu sei que a graça alcançou, porque esses amam de forma perene o Senhor, que amam de forma consistente ao Senhor, que não têm os seus corações divididos com o mundo, mas que guardam seus corações completamente em Cristo, aqueles que amam o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo de repente chega e diz: consolem-se no Senhor também. Consolem-se nas graças do Senhor. Consolem-se nas bênçãos do Senhor. A igreja do Senhor, meus queridos, encontra consolo quando todo o mundo só encontra desespero.
O melhor lugar do mundo é desesperador para os ímpios, mas o pior lugar do mundo é confortável para os crentes, porque os crentes têm um conforto que é fora do mundo. O nosso conforto está em Cristo, e por causa de Cristo nós temos comunhão com Deus, por causa de Cristo nós temos amor para com Deus e para com o nosso próximo, por causa de Cristo nós temos a graça do Senhor sobre nós, por causa de Cristo nós amamos eternamente o nosso Deus. Nós temos conforto, nós nos confortamos em Cristo. Esses irmãos estavam passando por muitas dificuldades, eles estavam assustados, apreensivos com o futuro da igreja, eles estavam angustiados por causa da situação de Paulo. Paulo diz: olhe para Cristo, meu filho, porque a base da igreja é Cristo, porque o que fundou a igreja foi Cristo, porque quem mantém a igreja é Cristo, porque quem conduz a igreja é Cristo, e quem salvará no final a igreja é Cristo. Por isso se agarrem às bênçãos de Cristo, bênçãos celestiais que ele colocou no capítulo 1. Paulo, então, meus irmãos, termina sua carta com graça e paz, versículos 24 e 23, mas nos traz agora 4 aspectos, 4 palavras magníficas: paz, amor, fé e graça. Todas elas juntas e igualmente destacadas nos mostram que o povo de Deus tem muitas graças com as quais se consolar. O povo de Deus tem muitas graças com as quais se confortar. É por isso que o povo do Senhor, quando quer consolação, ele ora justamente para que o Senhor manifeste esses aspectos na vida dele. Que lições nós podemos tirar, além daquelas que nós já pontuamos à medida que nós fomos conversando? Em primeiro lugar, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar de que mesmo quando nós estamos desmotivados, o Senhor nos convida a sermos agentes motivadores dos nossos irmãos. E nós precisamos animar os nossos irmãos, animar uns aos outros, consolar uns aos outros, chorar com os que choram, animar uns aos outros. A igreja do Senhor precisa retomar o fato de que nós nos amparamos, nós nos suportamos uns aos outros. O princípio de suportar uns aos outros não é só a ideia de aguentar o cara chato do nosso lado, mas suportar uns aos outros é porque nós servimos de suporte uns aos outros. Nós ancoramos uns aos outros. Ah, mas a igreja é um exército cruel porque deixa os soldados feridos para trás. Tem até a música, né? Soldado ferido. Quem mandou tu fazer parte do exército errado? Porque a igreja de Cristo não deixa o soldado para trás. A igreja de Cristo, ela se consola, ela cura uns aos outros. Nós ajudamos uns aos outros, meus irmãos. Por isso, deixe de ser indiferente para com seu irmão. Deixe de ser indiferente com os problemas do seu irmão. Eu sei que às vezes os problemas do seu irmão parecem fichinha. Você está enfrentando um turbilhão de problemas, aí chega um adolescente e diz: fulano de tal, eu gosto muito dele, mas ele não me olhou esse final de semana na igreja. Aí está lá o adolescente chorando para se acabar, porque o paquerinha dela não olhou para ela. Deixa de ser besta, menino. Não imaginou se Jesus olhasse para você toda vez e disse: deixa de ser besta, isso é problema nenhum, oxe. Não, queridos. Ele nos ensinou que a gente deve dar atenção para isso. Ele nos ensinou que quando a criança chega em casa toda chateada, e quando você encontra uma criança que está muito preocupada porque ela tirou uma nota baixa na prova, e você que já está com alguns anos de vida nas costas sabe que nota baixa na prova não é nada, ele não viu nada, relatório de empresa é pior, mas você levar em consideração o amor para com o Senhor e ajudar essa pessoa, não menosprezar o problema do seu irmão. Mas já notou como a gente gosta de contar o nosso quando alguém vem contar o problema para a gente? É, meu irmão, estou passando por um problema. Eu também, meu irmão, você não tem noção de como está a minha vida, deixa eu contar. Peraí, o irmão veio contar para você, não é para você contar para ele. Mas é impressionante como a gente é egoísta. Os holofotes têm que estar em nós.
Já viu aquela pessoa que quando você senta, ele sempre tem tudo mais do que você? Se você começar a contar coisa boa, ele sempre tem coisa boa mais do que você. Mas você começa a contar desgraça, você não tem noção, meu irmão. Da quantidade de desgraça que eu tenho na minha vida. Paulo diz, meu irmão, conforte um ao outro, ajude um ao outro. A igreja do Senhor, meus irmãos, não deveria estar sustentada em aconselhamento só num gabinete pastoral. Todos nós deveríamos apoiar os nossos irmãos. Todos nós deveríamos amparar os nossos irmãos. Paulo diz, eu estou mandando o Tíquico aí, para levar notícias minhas e vocês ficarem mais calmos. Mas eu estou mandando o Tíquico para vocês serem consolados. Porque cada um dos crentes que está aqui sentado hoje à tarde é um paráclitozinho. Cada um dos crentes que está aqui é um consoladorzinho que o Senhor colocou dentro dessa igreja. Mas, além disso, meus irmãos, nós nos consolamos nas graças do Senhor. Quando tudo estiver desmoronando ao nosso redor e ninguém estiver por nós, mesmo que nossa mãe se esqueça de nós, mesmo que você seja órfão num dia dos pais, o Senhor é o nosso consolo, o Senhor é o nosso conforto. Ele disse, eu não vos deixarei sós. Nós não estamos sós. A graça do Senhor nos acompanha, ela nos conforta, e quando tudo ao nosso redor disser desanime, vá lá, dê uma parada, desce um pouquinho, para um pouquinho, chora um pouquinho, ele está dizendo, o Senhor está sempre do nosso lado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe quando é que os crentes ficam sós? Nunca. O Senhor nunca nos desampara, o Senhor nunca nos deixa. Por isso não tem motivo da gente ficar desanimado. Um monte de pastor desanimado, por quê? É porque a igreja não me valoriza. Você queria o quê, meu irmão? Você está se achando ouro, é que o povo vai dar valor a você? A igreja vai dar valor a você não, meu filho. Se você espera ser valorizado nesse mundo, você está muito errado. O Senhor é que tem que ser o seu conforto, pastor, e não elogio de igreja. O Senhor é que tem que ser o seu conforto, meu irmão, quando todo mundo te abandonar, quando tua família virar as costas para você, quando você não tiver com ninguém para contar, quando você olhar para o lado, não tiver para quem pedir R$1 emprestado, o Senhor será o seu conforto. A graça do Senhor, a paz do Senhor, amor com fé, é isso que vai nos consolar, é isso que vai nos confortar. Às vezes a gente dá uma desanimada, peca, perde a alegria da salvação, e a alegria do Senhor é nossa força, Neemias, aí fica desanimado, ou nem foi isso, doença séria em casa, perdeu alguém muito querido, está com problemas sérios de sustento da família, desemprego, dá uma desanimada. O Senhor nos convida hoje a cada um de nós nos animarmos uns aos outros e buscarmos em Cristo a animação para continuarmos caminhando na caminhada cristã. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos cantar ao Senhor? Vamos ficar em pé? Cantemos o hino número 400. Enquanto nós cantamos esse hino, os irmãos que trouxeram seus dízimos e suas ofertas podem apresentá-los ao Senhor. Certo de fluir as
Gostaria de pedir ao seminarista Rafael que faça uma oração encerrando nosso trabalho nessa tarde. Vem aqui. E pode tirar a máscara se quiser. Pai bendito, nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que hoje, no teu santo dia, o Senhor nos concedeu de prestarmos culto a Ti, ó Pai. Amém. Que privilégio, ó Deus, o nosso poder adorar ao nosso Deus Trino, aquele que nos salvou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, aquele que manifestou a sua paz, o seu amor e a sua graça na cruz, através do seu Filho, nosso bendito Redentor. Amém. Nós te louvamos, ó Pai, pela tua bondade, pois neste dia, reservado para o culto a Ti, o Senhor nos trouxe aqui, ó Pai, a Tua casa, para cantarmos a Ti, para orarmos a Ti e também, ó Pai, para ouvirmos a Tua voz através da proclamação do Teu Evangelho. Ó Deus, que nós que ouvimos a Tua palavra hoje, possamos, ó Deus, seguir em frente, não somente com o que ouvimos hoje na nossa cabeça, na nossa mente, mas o que ouvimos, ó Pai, possa realmente descer ao nosso coração e possa redundar em prática em nossa vida. Que possamos, ó Deus, ser verdadeiros irmãos que estão prontos para consolar os outros que carecem, ó Pai, do Teu consolo. Que nós possamos ser instrumentos nas mãos do Redentor, na vida dos nossos irmãos. É o que nós te pedimos, ó Pai, gratos por Tua bondade, em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, o poder, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Pode sentar, irmãos. Queremos agradecer aos queridos que estão nos visitando hoje, alguns rostos conhecidos, que fazia um tempo que a gente não via, mas louvo a Deus pela vida de vocês. Quero agradecer a cada um, renovar o convite para que vocês possam estar conosco outras vezes, se assim o Senhor nos permitir. Lembramos aos irmãos que terça-feira, 8 horas da noite, nós estamos com reunião de oração pelo WhatsApp. Eu estou fazendo agora com o grupo da igreja. Então, semana passada eu tentei fazer pelo Messenger. Não deu muito certo não, ficou pouca gente. Essa semana eu vou fazer chamada pelo WhatsApp. Chamada de vídeo dentro do próprio WhatsApp, para ver se os irmãos topam. Mas foi uma benção, não foi não, Isla? Foi muito bom. A gente conversou, viu, se viu, mas foi uma benção. Então, terça-feira, 8 horas da noite, culto de oração, se Deus nos permitir. Quinta-feira, 6h30 da noite, nós estamos com o culto de doutrina lá pelo YouTube, lá no meu canal do YouTube. Então, nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, não deixe de se inscrever lá. Olha a minha, eu dando uma de YouTube agora, tá vendo? Vai lá, se inscreva no meu canal, aciona o sininho para receber as notificações, dá um joinha no final para o pessoal saber, né? Não dê joinha não, porque joinha é horrível. Joinha não precisa não, mas se inscreva para saber que começou. 6h30 da noite, quinta-feira, se Deus quiser, estude 1 Coríntios. No domingo de manhã, de 10 horas da manhã, nós estamos de novo no YouTube, lá no meu canal, estudando o livro de Neemias. Nós vimos o capítulo 9 hoje.
tem sido uma bênção, pelo menos para mim tem sido muito bom estudar o livro de Neemias. Então, se Deus quiser, todo domingo, 10 horas da manhã, 4 horas da tarde, nós estamos aqui na igreja, e no mais tardar, 7h30, 8 horas da noite, esse mesmo vídeo agora vai estar mais tarde, dessa vez lá no canal da igreja. Então procure o canal da Igreja Presbiteriana Lago da Paz, IPLP. Esse sim, esse você curte, se inscreve, aciona o sininho e compartilha. Meu Deus, nunca pensei que eu ia ser youtuber na minha vida. Mas tudo bem, faz parte. Nessa altura do campeonato, deixe-me dar os parabéns a todos os pais que estão aqui. Eu sei que é uma data comercial, mas é importante serem lembrados. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vocês que, assim como eu, não contam mais com seus pais do lado, se lembrem, o Senhor não nos deixou órfão, Ele nos deu o seu Consolador. Nós temos o Senhor como Pai, e esse a gente não perde nunca. E aqueles que tiveram seus pais como crentes, tem uma esperança maravilhosa. Ontem à noite eu estava com muita saudade dele, me lembrando, tem nada não, vou bater tanto papo, ele vai ter muita coisa nova para me ensinar. Chegar no céu, vou chegar calouro, ele já vai estar lá um tempão, então vai me ensinar um monte de coisa. Como é que funciona aqui, pai? Me diz logo aqui o negócio, senão eu vou ficar meio perdido aqui, né? Vou ter um assessor especial para me ajudar lá quando eu chegar. E louvar a Deus, agradecer ao Senhor, porque o Senhor também está me concedendo hoje 17 aninhos do lado daquela moça bonita que está ali. 17 anos ao lado de Josi. Eu louvo a Deus pela bênção que ela tem sido na minha vida, e eu fico encantado todas as vezes que vejo como o Senhor tem planos magníficos. Ele muda os planos da gente, nos leva para lugares que a gente nem imaginava, e que no final das contas a gente olha para trás e diz: Senhor, não poderia ter sido diferente, porque de outra maneira não teria dado certo. E o Senhor foi muito bom comigo, me deu um presente, porque quem encontra uma esposa encontra um presente do Senhor. O Senhor me deu uma esposa e ainda me deu 2 brindes. Muito obrigado, Senhor, e muito obrigado aos irmãos que estão por aqui. Deus abençoe a todos. Até mais. Deixa eu botar a máscara agora. Todinho com isso. Eu não boto nunca. Isso aqui é muito.